Sou eu, isso. A chegada do tambor na terra iorubá. Nas histórias contadas pelos mais velhos da nossa aldeia, é que antigamente o nosso meio de comunicação era através do agogô e fá. Um dia, Olodumare chamou todos os reis das aldeias, que naquela época eram os orixá, e informou que iria chegar em 3 meses alguém trazendo uma coisa muito importante para o mundo, a Iê, e que deveria ser muito bem recebido. Tambor na terra iorubá. Eles voltaram para a terra, Aiê, ansiosos para receber essa visita. Passou o primeiro mês e ninguém apareceu. Passou o segundo mês e novamente ninguém apareceu, fazendo com que alguns reis desistissem de esperar. Nos últimos dias do terceiro mês, um dos mensageiros da aldeia de Xangô entrou no palácio do rei, dizendo que um bêbado estava entrando na aldeia e perguntando o que deveria fazer com ele. Quando chega alguma visita de fora, independentemente da missão, há famílias que recebem e cuidam dos estrangeiros que chegam. O mensageiro pensou que o rei mandaria levar o bêbado para os cuidados de uma dessas famílias, mas se surpreendeu quando o rei mandou trazer o bêbado para o palácio para falar com ele. O rei conversou com o bêbado e ordenou que dessem comida, banho e tudo que ele queria. O bêbado ficou hospedado no palácio durante 3 dias. No terceiro dia, o visitante anunciou que já estava de partida. O rei fez as rezas para ele seguir a viagem em proteção de Olodumare e o presenteou com uma pele de antílope, caso ele sentisse frio durante sua viagem, e um tronco de árvore, caso precisasse fazer fogo. Ao receber esses presentes, o visitante pediu para falar a sós com o rei, pedindo que os serviçais saíssem. Tá. A chegada do tambor na terra iorubá. O rei olhou e não entendeu o que era, pois naquela época não havia nada parecido com tambor, e o tambor não ficou nada bonito, no que diz respeito à estrutura e cor. O visitante pegou de volta, passou anil no corpo do tambor, fazendo ele ficar todo azul e muito mais bonito, chamando a atenção do rei. Em seguida mostrou como tocar o tambor, ensinou as palavras dos toques. O rei ficou muito feliz, tocando e dançando na aldeia. Para mostrar gratidão pelo presente recebido, o rei quis presentear o visitante com seu machado, mas ao se virar, o visitante já não estava mais ali, havia desaparecido. Então o rei lembrou do que Olodumare havia dito sobre a visita, que traria algo importante para o mundo, e ficou feliz porque soube receber essa pessoa na aldeia dele. O rei comemorou tocando o tambor bem alto, e as pessoas do lado de fora da aldeia começaram a ouvir. Curiosos foram entrando devagarinho no palácio. Cabiecio, Cabiecio, Kiadepe Iorio, Kibatapê Lece. Saudações, festejando junto com o rei. Quando os outros orixás ficaram sabendo do tambor, foram até a aldeia comemorar junto e pediram para que o rei ensinasse como fazer um tambor, pois todos queriam para suas aldeias. Xangô disse: "Vou mostrar como fazer, porém o batá será sempre meu tambor." Qualquer lugar que Xangô vai, sempre tem um Ayan. Ayan, família que faz e toca tambor na terra iorubá. Com o batá seguindo ele, surgindo então outros tipos de tambores através do tambor batá. Foi assim que chegou o tambor no mundo através do povo iorubá.